Boa noite, galera de casa. Boa noite, Lorde. Boa noite, Biju. Temos aqui a presença hoje do Sidney Oliveira, que escreveu 2 livros, vai falar um pouco pra gente sobre a geração Y. Mas antes disso, a gente vai dar umas notícias bem rapidinho, né? Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento da Gratur, né, agência de viagens. E eu vou falar algumas notícias que aconteceu essa semana e que eu acho que são pertinentes ao programa de hoje, né? Sim. A primeira notícia é que MEC abre as inscrições para o ProUni. Isso mesmo, gente. Programa da Bolsa de Estudos em instituições privadas de ensino superior. Isso mesmo, você pode garantir sua vaga. Para mais informações, Google, MEC. Aí você se inscreve lá e vê se você consegue uma bolsa. A segunda é que o iPad começará a ser produzido no Brasil, diz o Mercadante, é isso? Isso, que é o ministro da Ciência e Tecnologia. Ele diz que a Apple deu uma entrevista dizendo que a escassez de mão de obra qualificada no Brasil... Falei bonito. Você acha que eu falei bonito? Eu acho. Eles deram uma entrevista, isso mesmo, dizendo que vai atrasar os iPads que iam ser lançados em julho para agosto. Isso mesmo. A terceira notícia é que o juiz anula contrato de união estável entre os homossexuais em Goiás. Isso mesmo. Vilas Boas fechou todos os cartórios dizendo que um relacionamento entre um homem e outro homem ainda não é permitido no estado de Goiás. De Goiânia, né? Goiás. Entre um homem e outro homem e uma mulher com uma mulher. É casal gay, né? Entre duas pessoas do mesmo sexo. Entendi. Pensei que era só com homem. Então, Lorde, já ouviu dizer que a gente é ansioso, sem foco, deixa tudo por fazer, deixa tudo pra última hora, nunca acaba o que a gente começa? Então, já, que a gente só pensa em diversão, que a gente só pensa... não quer saber de nada. Que a gente é super desencanado, né? Desligado, irresponsável, desorganizado. Eu já ouvi muito dizer sobre isso. Isso é verdade, Sidney. A gente é tudo isso, a gente não tem uma qualidade. Você vê que coisa. Vivem falando isso de vocês, né? Pois é, Vão falando tudo isso da geração Y, que são muito desorganizados, muito ansiosos. Pra falar a verdade, vocês não estão inventando nada, viu? Não, todos os jovens foram então, assim. Realmente Vocês são assim, mas olha, há 20 anos atrás era assim também. Você também era assim? Eu fui assim também. Falaram a mesma coisa de mim, falaram a mesma coisa dos meus pais e falaram a mesma coisa de todos os pais dos pais dos pais. Ah, então é vingança de pai. Então não é não. Você não faz nada, você é um vagabundo, só pensa em internet. Você vê, não, todos os jovens são assim. Todo jovem é um pouco ansioso, todo jovem é um pouco desfocado, todo jovem quer fazer tudo ao mesmo tempo. É irreverente, uma palavra bonita, né? Para dizer que né? é normal, faz parte. Então isso não é nada de diferente para outras gerações. Então a geração Y não é assim de forma especial. É simplesmente uma característica de juventude. Toda geração é assim e vocês um dia irão falar disso dos jovens de quando vocês já não forem tão mais jovens assim, viu? Falaremos dos nossos filhos. Vão falar que eles são ansiosos, que eles não querem saber de nada. Também, Volta para vocês mesmo. E o que é a geração Y? Olha, a geração Y é uma geração que está nomeada agora, mas são os jovens que nasceram a partir de 80. E assim, é óbvio que nessa geração começa a ter já jovens com 30, 31 anos de idade na geração Y. Tem jovens também com 13, 14 anos que também pertencem à geração Y. Mas eu gosto de pensar que a geração Y, que a gente tem falado tanto ultimamente, é aquele jovem que entra no mercado de trabalho. Então hoje ele estaria entre 17 a 25 anos de idade. É esse que é o jovem que está chamando tanta atenção pela forma que ele tem usado para se manifestar no mercado de trabalho. E ele chega agora no mercado de trabalho. Então as empresas estão começando a descobrir esse extrato de uma geração que é a chamada geração Y. De que forma é essa que eles chegam na forma de Eles estão chegando de uma maneira diferente de tudo que aconteceu no passado. Primeiro que eles já entram no mercado de trabalho mais tarde. Antigamente, né, vamos falar a palavra que todo mundo que começa a falar antigamente já é de outra geração. O dia que vocês começarem a falar, vocês vão perceber também. No meu tempo, falo. né? Nossa, eu já falo. Você já está bem velho. Antigamente eu passava cerol na mão, assim. Então, sim. Isso já é uma conversa de gerações, né? Mas assim, na juventude anterior, você era exposto ao mercado de trabalho bem mais cedo. Então, com 14, 15, 16 anos de idade, um jovem já poderia entrar no mercado de trabalho, já começava a trabalhar em algum
tipo de negócio. Os meninos, por exemplo, podiam ser office boys com 13, 14 anos de idade e tudo bem, fazia parte do contexto daquele cenário. Hoje não é mais assim. Hoje, para você ser office boy, você tem que ter uma moto, tem que ter um curso de motocicleta, que você precisa ter um curso médio para fazer a motocicleta. Então, quer dizer, as exigências aumentaram, o jovem ele demora mais tempo para entrar no mercado de trabalho. E isso muda, obviamente, com o comportamento dele no mercado de trabalho e o comportamento dele socialmente. Ele entra de uma forma diferente, porque ele já entra com outras expectativas. A faculdade não é mais facultativa, né, gente? A faculdade é mais que obrigatória, né? Obrigatória, sim, Se você condição. Mas tem mais coisa que é obrigatório hoje, além da faculdade. Mas eu acredito que seja só a condição. Inglês. Condição também, né? Porque a gente deu a notícia, por exemplo, do ProUni. Quem quiser se inscrever, né? Mas mudou. Você tem mais alternativa. Há 30 anos atrás, eu estava comentando há pouco tempo, muito mais cursos, você tem mais alternativas de faculdade em preços diferenciados também, quer dizer, você tem mais possibilidades do que existiam no passado. A diferença, para vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás você tinha 50 cursos disponíveis para entrar numa faculdade. Hoje você está falando de 800 cursos. Isso considerando curso de curta duração, curso técnico, as variações que tem dentro de uma determinada faculdade, uma cadeira. Então você tem mais alternativas hoje, né? E a gente tem mais alternativas, mas a gente também tem mais facilidade com as alternativas, assim, a gente tem mais facilidade de aprender a falar inglês, aprender esses cursos tecnológicos. Não sei se a palavra... Eu acho que existe uma facilidade. Existe uma facilidade pela informação que a gente tem, né? A gente está sempre exposto a inglês. Se a gente não aprende na marra, a gente vai ter que aprender na marra, né? Então, quer dizer, vocês têm a facilidade por ter sido expostos desde cedo à língua inglesa, a faculdade estar disponível, fazer parte de um currículo hoje, quer dizer, uma continuidade do estudo. A faculdade também mostra vários artigos, né? Científicos, a maioria são em inglês também. Vocês têm uma vantagem hoje, que é o acesso à informação, quer dizer, hoje você tem a internet, o Google, você tem a informação disponível, que não era uma coisa característica no passado, quer dizer, você tem mais facilidades nesse sentido, mas as exigências também aumentaram. Então você também tem aí todo um desafio para suprir em cima desse mesmo cenário, né? O que você acha que culmina, assim, de tanta informação? O que o jovem pode responder como? Eu acho que o que aconteceu... Como é que é? Eu acho que aconteceu na sociedade uma superficialidade, que não é só do jovem aí, são todo mundo, quer dizer, hoje todo mundo lê menos, lê de uma forma mais rápida, lê mais as manchetes do que todo o texto. Então, há uma superficialidade de um modo geral de todo mundo. O jovem, ele está precisando dar conta de tanta informação que ele acaba, sim, sendo mais superficial nos seus estudos, na forma de ver uma informação, na hora de comunicar alguma coisa. É tudo muito, muito rápido, muito curto. E assim, eu diria que até algumas coisas que surgem atualmente é reflexo disso. O Twitter, que é mensagem curta, ele é um reflexo desse comportamento de querer cada vez mais coisas rápidas e coisas diretas. Informação. 140 caracteres, né? E acaba criando uma dificuldade dos jovens hoje de se aprofundarem nos assuntos? Sim, ele acaba não se focando, e talvez esse seja um ponto de atenção para o jovem. Ele não foca. Ele não se aprofunda em nada, ele quer abraçar o mundo, ele quer fazer tudo. Tem que ser multidisciplinar, né? Mas aí que tá, o multidisciplinar é uma vantagem, mas que está sendo usada de maneira errada, porque você não vai abraçar o mundo, você tem que começar a fazer escolhas. Especializar em alguma coisa, Isso, né? Alguma coisa você precisa fazer, né? E por que você acha que o jovem, por exemplo, está mais individual, mais competitivo? Será que é realmente por causa dessa excesso de informação? Não sei se é o jovem que é mais individual. Da geração Y. Claro. Não, eu acho que todo mundo hoje é um pouco mais competitivo. Porque você agora ampliou a competição. Antigamente, a competição acontecia no seu território de relacionamento próximo, geograficamente. Hoje você tem um mundo para você competir e você tem um mundo para se relacionar. Então, evidentemente que esse jovem ele precisa ser mais competitivo, não mais na esfera do mundo onde ele vive, mas do planeta onde ele vive. Ele tem que competir com o mundo inteiro. Um jovem designer hoje, ele está concorrendo não com um designer que está na mesma classe que ele, na escola que ele está estudando. Ele está convivendo com um designer que está lá em Singapura e fazendo um trabalho, e os dois estão concorrendo pelo mesmo cliente. Então a competitividade ela alcançou níveis mundiais, né?
Por causa também desse negócio do jovem dessa geração tá sempre conectado, né? Ele cresceu na era digital, sempre com videogame, Não, ele celular. nasceu na era digital. Quem cresceu na era digital é o que vem depois do Y. Que vem depois turminha. Quais os tipos de gerações que tem? Vamos Nós temos aí algumas gerações que é fácil colocar. Então, tem o jovem da geração Y, que é próximo de 80 a 90, que é esse que nós estamos conversando. Antes deles, tem a geração X, que nasceu na década de 60 e 70, que normalmente são os pais dos Y aí em grande parte, né? Antes do X, tem o Baby Boomer, que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Baby Boomer porque nasceu criança pra caramba, explosão de bebês, né? Antes do Baby Boomer tem os tradicionais, eu chamo de Belle Époque, que nasceram antes da Segunda Guerra. Então nós estamos com 4 gerações. Né? E tem também a geração que vem vindo aí, que está chegando, chamada de geração Z, até por uma analogia à sequência, né? X, Y, Z. Os nomes eles não querem dizer nada, não tem nada de científico, os nomes são batismos. A Y, por exemplo, foi conhecida como geração videogame, geração digital, geração millennial. Quer dizer, os nomes eles vão adotando. O que ficou mesmo é aquele nome que todo mundo acaba adotando. O Y ficou caracterizado para vocês, quer dizer, foi o que deu maior aderência mesmo. Isso que é legal, né? Bem bacana. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Que tipo de criação tiveram esses jovens? O jovem da geração Y depende também do onde ele nasceu. É evidente que a gente tem assim algumas características do jovem muito falado da geração Y, que é muito centrado no jovem que nasceu no centro urbano e de classe de renda mais privilegiada. Mas, na realidade, a gente tem vários comportamentos do Y que ultrapassa as classes sociais e a própria localização. Nós estamos falando, então, de jovens que são, sim, mais conectados, têm mais intimidade com tecnologia, gostam de inovação, aproveitam o seu lado mais irreverente para trazer um pouco mais de flexibilidade à realidade atual, quer dizer, quebrar um pouco dos paradigmas, da formatação que o mundo tem, que a estrutura tem. E assim, se você pensar em todas as características, imagina chegar nas empresas, essa característica, a organização que é feita para ser muito estruturada, muito organizada, ela nem sempre está preparada para esse tipo de característica do jovem, né? De hoje. Enquanto a gente vai batendo papo com o Sidney, né? Vamos falar sobre a Gratour, né? Que tem tudo a ver agência de viagem para os jovens. Não é, Biju? Você da geração Y. Que quer ir pra Disney, que quer ir curtir. Se você é da X, pode ir também. Se você é da Z e quiser ir também com o seu irmãozinho que é da Y, óbvio que também pode ir. Vamos rodar o VT com o oferecimento da Gratour, agência de viagens. When the heat of the rolling world can be turned
isso aí. Quem gostou, entra no site da Gratur, vê lá os preços, já apareceu aí no Promoções, siga Gratur Turismo, né? Gratur Underline Turismo. Gratur Underline Turismo. E, rapidinho, aqui a gente tem 2 livros do Sidney, que, aliás, a gente está sorteando. Então, é só mandar pro e-mail dizendo que você quer o livro, que a gente vai sortear os 2, um para cada pessoa. E aqui tá Geração Y, o nascimento de uma nova versão de líderes. E Geração Y, ser potencial ou ser talento. Faça por merecer. Isso tem a ver com a Geração Y no mercado de trabalho? Totalmente. A geração Y chega no mercado de trabalho e ela vai encontrar um cenário com jovens de outras gerações mais experientes lá, que é o que eu chamo de geração FY. É o Forever Young, né? É aquele jovem de outras gerações que continua no mercado de trabalho, ele volta para a faculdade, ele faz o MBA dele, ele continua produtivo e, diferente do jovem da geração Y, ele tem experiência. E aí é uma competição difícil de superar, sabe? O jovem entra no mercado de trabalho e não consegue sobrepor uma pessoa que tem a experiência e que ainda é jovem. Aliás, todos nós, de alguma forma, somos ainda bastante jovens, né? Então, isso é o grande recado. Quer dizer, nós estamos vivendo um período onde os jovens de agora entram no mercado de trabalho encontrando um tipo de jovem mais experiente, disposto a disputar espaço com ele e com uma vantagem que é a experiência que o jovem ainda não conseguiu adquirir, porque ele estava estudando até agora, estava na faculdade, estava se formando para entrar no mercado de trabalho, né? Mas aí ferrou para nós, como é que a gente vai se Você destacar? vê que coisa, ferrou, é isso que é a palavra? Ferrou. Esse que é o grande desafio. Você imagina que, assim, há 30 anos atrás, os jovens não tinham que encontrar esse cenário, mas eles encontravam inflação, não tinham computador, não tinham Google, não tinham um monte de facilidades e não tinham esse desafio. Eles tiveram que criar esse tipo de situação e hoje vocês têm, sim, um grande desafio, que é acessar esse jovem mais veterano, né? Ele acessar a experiência desse jovem, conseguir conquistar esse jovem, não tentando superá-lo, e sim tentar usufruir da experiência que ele tem. Aprender com ele, mas a gente fala de aprender, parece que eles não estão dispostos a ajudar, né? Na realidade, eles estão querendo ajudar. Mas, assim, eu falo em nome da gente, eu sou veterano também, né? Só que a gente muitas vezes não encontra o jovem tão disposto a aprender, a entrar um pouco assim no processo corporativo, na disputa que tem, na dificuldade. Muitas vezes tem dificuldade, sim. Você vê muitos jovens aí preparados querendo entrar na empresa e já quer entrar entrando, já quer entrar fazendo gol de bicicleta, indo pra galera, torcer, e ele não sabe que precisa, em qualquer situação, principalmente na corporativa, tem todo um ritual, sim, de crescer, de começar com pequenos desafios até chegar aos grandes desafios. Esse jovem de hoje precisa aprender a valorizar os pequenos desafios, e eu diria assim, tem uma frase que o pessoal já me fala, muitos jovens falam, tem que alargar a garganta para engolir um pouco de sapo. Quer dizer, a empresa não está tão preparada para esse tipo de comportamento do jovem. Ela tem uma outra formatação que vem de anos, de mais de 30 anos aí, de formatação na gestão das empresas atuais. E esse jovem, ele ainda ele não entra de cara nessa gestão sem provocar uma turbulência muito grande. Então, o jovem como vocês e a turma da geração que entra no mercado de trabalho tem que ser um pouco mais estratégico. E eu vejo que, às vezes, o jovem, eu falo isso muito no segundo livro, eu vejo que o jovem, ele está errando a estratégia. Ele está entrando numa empresa, não gostou daquilo que ele viu, sai, vai para outra empresa. E entra na outra empresa, sai em outra empresa. O que acontece com esse jovem que troca de empresa em empresa? Ele, na primeira empresa ele entrou, ele é novato. Não consegue se e aí, né? Então ele é novato e assim, ninguém entrega muito desafio para o novato. Ele sai dessa empresa, vai para outra. Continua novato. E aí ele sai da empresa, vai para outra. Ele fica sempre como novato, nunca é exposto aos desafios que poderiam fazer ele crescer. E ele continua novato. É uma estratégia ruim para o jovem. Ele faria uma melhor estratégia ficando mais tempo na empresa. Ah, mas é que aquele chefe é chato, aquela empresa é ruim.
toda empresa tem um chefe chato, é um lado ruim, e toda empresa tem um lado bom e um chefe bacana. Com certeza. A questão é ele descobrir e conquistar o chefe bacana ou conquistar o lado bacana do chefe. E essa é uma questão nova. O jovem da geração Y tem que aprender a conquistar. Você acredita que aquele criador do Facebook, que foi um garoto super jovem, que fez uma ideia revolucionária, seria bem uma característica da geração Y? Não, aquilo lá é uma característica estereotipada que se você pegar o Bill Gates, que é da geração X, ou da Baby Boom, ele também foi um pouco o que é o Zuckerberg hoje. Quer dizer, nós estamos falando aí de pessoas que têm características pessoais de lutar por aquilo que acredita. Então, a única coisa que o Zuckerberg é de diferente da geração é que ele está indo lutar. Se eu acho que a geração Y pode se espelhar nele e usar ele como espelho, como referência, acho sim. Mas não olha que ele ficou milionário com uma ideia. Olha que ele batalhou muito por essa ideia, ele lutou. Se você chegar para ele e falar, você deu sorte, criou uma ideia e do nada a ideia cresceu, ele vai te escorraçar. Não, mas foi diferente. Ele criou o Facebook para ficar mais popular, para ser aceito numa daquelas comunidades de faculdade. Ou seja, daquela superficialidade, né? Exato. Então, essa é a parte romântica do que ele fala. E a parte que ele ficou madrugadas e madrugadas trabalhando, a parte que ele ficou sem comer, a parte que ele precisou ir conversar com os primeiros anunciantes e os anunciantes não quiseram levar ele a sério e não levava a ideia. Essa parte, então, vamos dizer assim, mais difícil, ninguém conta. E ele tem essa parte mais difícil. A mesma coisa o Bill Gates, com 17 anos, foi lá na IBM e vendeu o DOS e ficou milionário porque ele vendeu. É muito romântico, muito bonito. Mas e a parte que ele ficou sem comer, a parte que ele ficou dormindo? Ele tem que vender um monte de coisa dele. Né? Ninguém vê. Quer dizer, o Steve Jobs é uma outra referência. E toda a parte de dificuldade que passou, ninguém costuma dar foco. Então, assim, mesmo o Zuckerberg, que tem características da geração isso, porque ele é um jovem do tempo atual, ele também tem um lado de batalha, como todo mundo de sucesso tem uma história de batalha. O jovem da geração Y tem que pensar e sair um pouco da visão romântica de que todo mundo que dá certo é porque deu sorte. Não, tem muita batalha por trás disso, de tudo, sempre tem a batalha. Ou seja, o Zuckerberg engoliu sapos. Tem engolido bastante, né? Sapos. E assim, falando dele, não precisa nem falar dos demais. Tem um filme que diz, a rede social, né? A rede social, então, quer dizer, fala dos milhões de processos que ele sofreu. Quanta coisa que ele teve que engolir, né? Bom, eu quero, pra gente encerrar, uma dica dessa geração Y. O que você daria de dica pra galera que se organizar melhor? Uma dica pra vocês. Uma diquinha. Pra gente se organizar melhor e ficar perdido. Cara, e faça escolha. Corra risco de perder. Corra risco de ter falhas na tua vida. Por quê? E cresça com a falha. Então, minha dica principal para vocês, corram riscos, vão nas decisões, não ficam na dependência das pessoas, dos líderes, dos pais, das mães. Faça por você mesmo, quer dizer, use o Zuckerberg como exemplo. Ele correu atrás, você não vê falar do pai, da mãe dele indo lá levar lanche para ele, cuidar da carteira dele onde que estava. Ele está indo lá, então, meio que assim, assuma a sua própria vida e faça por merecer a vida que você tem. Se você tem facilidades em volta de você, aproveita e mereça essas facilidades. Se você não tem tantas facilidades, corra atrás delas, mas faça a tua vida. Vai em frente com a tua vida mesmo. Posso fazer uma última perguntinha? Bem rápida. Eu também quero fazer mais uma, hein? Tá, então acabou, já não é mais o último recado, é o penúltimo. Tá bom, antepenúltimo, na verdade. Vamos lá, vai, Biju. Assim, eu vi esses dias o filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que, aliás, eu adoro esse cara. Que ele fala muito daquela coisa de cada um querer viver na época do outro. Eu, por exemplo, gostava muito da década de 70. E tem geração que queria ter vivido na geração anterior. Você acha... Isso era muito comum das gerações quererem viver na geração anterior. Queria ser hippie, por exemplo. O que tem acontecido hoje é que justamente as gerações anteriores querem viver na geração atual. Então você vai ver muita gente mais veterana dizendo, nasci no tempo errado, eu queria ter nascido agora. Eu falo isso, eu gostaria muito de ter nascido no tempo atual, com toda essa facilidade que hoje eu faço uso dela, mas eu sei que eu sou um imigrante nessa história, né? Eu não sou nativo disso aí, mas gostaria muito de estar nascendo na década atual. Entendeu? E você acha que essa geração Y se preocupa mais com o meio ambiente, com a natureza e com as causas sociais? São mais conscientizados ou a próxima geração que você acha que essa geração essa que a gente tem que tratar? Não é ainda a geração socialmente correta que se preocupa com o meio ambiente. Eu acho que sim, ela tem um discurso
de preocupar com o meio ambiente mais do que todas as outras gerações. Ela, inclusive, se manifesta a favor disso. Mas ela ainda é aquela geração, ainda é aquela geração que come no fast food e deixa a comida lá sem fazer reciclagem. Pode ser, e eu aposto muito, que a próxima geração, por conta da influência da geração Y, a próxima geração, que é a Z, pode ser que ela sim seja uma geração que leve a fundo essa história do meio ambiente. Tá vendo, gente? Depende da gente criar os nossos filhinhos, né? Tomara que vocês sejam a mais gente tem que representar aí pra galera... Que seja nosso irmãozinho, por enquanto, qualquer pessoa. Pra galera se preocupar um pouco mais com o meio ambiente, com as causas sociais, porque o povo tá muito desencanado com isso e acha que o governo que tem que tomar conta, né? Mas na verdade é a gente que tem que se conscientizar. Não adianta nada. Tá certo. E vamos passar o e-mail, né? O e-mail que a gente vai sortear esses 2 livros incríveis, que é brasiliantinha@justtv.com.br. E você pode ir lá mandar uma frase. O que a gente pode fazer pra gente sortear? Só manda, eu quero o livro do Sidney Oliveira. Eu quero o livro do Sidney Oliveira. E a gente vai escolher duas pessoas. Um menino e uma menina? Confirma, produção. Um garoto e uma garota. Eu queria agradecer a presença. Obrigado a vocês pelo espaço aqui, pela divulgação. Obrigado também por vocês estarem dividindo comigo esse mundo virtual, tá? Imagina, você falou, eu quero um livro do Sidney Oliveira, sugiro do @Sidney Oliveira, tudo junto. Sidney Porque Oliveira. daí a pessoa eu vou saber que a pessoa também está concorrendo. Agora, tá bom? me diga, você lá com seus 14, 15 anos, você um dia imaginou que você estaria num web TV? Eu desejei muito isso, eu não sabia que iria acontecer. Você usou um segredo, né? De Eu desejar e querer. Eu desejar esse pensamento positivo. Mas esses pensamentos a gente sempre tem que ter. Positivo, acreditar e ir em frente. Né? Exato. Seguir em frente Parabéns e ser pra vocês, forte. Viu? Parabéns por vocês fundo nisso aí. Vocês estão indo muito bem. Muito obrigado. Obrigada. A gente agradece, encerra mais um Brasilian Team. Lembrando que essa geração Y aí tá super conectada à nossa mudança de nome aí do programa, né, Biju? Opa! Foi tão difícil, a gente recebeu várias sugestões e dentre várias opiniões a gente decidiu o nome. A gente divulga no próximo programa. Tenha uma boa noite, uma ótima semana e um ótimo feriado, hein? Aproveitem bastante o feriado. E até segunda que vem, galera. Até segunda que vem. Fiquem com Deus e um grande beijo para todos vocês.